Muitas pessoas às vezes estão indo pelo movimento, pelo barulho, e às vezes nem examina para ver se aonde eu estou indo é certo. Prega a realidade de Deus, vive a realidade de Deus. Então, irmãos, presta atenção nessa palavra. Os escolhidos de Deus, irmãos, eles lutam, eles se esforçam para se aproximar de Deus. Eles procuram entender a palavra de Deus. Porque, irmãos, o escolhido de Deus quer subir, irmãos. Não quer saber do barulho, do show, do movimento, não. Os escolhidos de Deus estão preocupados em ouvir Deus falar, em entender a palavra de Deus, em se aproximar dele a cada dia, em entender a cada momento o que ele quer. Os irmãos encontraram, amém, irmãos? Nos diz assim a palavra de Deus, Romanos 14, versículo 13: a liberdade e a caridade, assim que não nós nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda, mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, é aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém. Curve a cabeça, irmãos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, e eu preciso falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale, Deus. Pai eterno, fale aquilo que precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que nós queremos, Deus. Senhor, precisamos entender a sua vontade, precisamos entender a tua sabedoria, a tua palavra, Deus. Então te pedimos nesta noite, abra o nosso entendimento, para compreendermos as Escrituras, para entendermos qual seja a tua perfeita vontade em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nos fala da liberdade e da caridade. A liberdade fala de alguém que está livre, e a caridade fala do amor, não é verdade? E aqui eu gostaria de caminhar dentro dessa palavra. Eu falei a respeito dos escolhidos, né? Os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, irmãos, eles sempre vão procurar fazer o melhor para o Senhor. Sempre vão procurar orar mais, ler a palavra,
meditar nas coisas de Deus, está sempre, irmãos, vigiando os escolhidos. E aqui dentro dessa palavra exortativa, irmãos, onde aos Romanos, Paulo, ele expressa, irmãos, alguma coisa que talvez, quem sabe, estava acontecendo no meio do povo de Deus, onde ele diz: assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço, o escândalo ao irmão. Irmãos, é fácil uma pessoa errar, também é fácil outro fazer outro errar. Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque através de você, a pessoa vai fazer certo ou vai fazer o errado. E o Senhor diz que nós não podemos servir de tropeço para o nosso irmão, para que ele não se enfraqueça e nem se escandalize. A Bíblia fala, irmãos, se um cego, ele guia outro cego, ambos vão cair num poço. Eu já falei isso aqui, não é verdade? E hoje, irmãos, nós vemos muitas doutrinas diferentes, muitas pregações diferentes, cada um de um jeito, um dizendo isso pode, outro diz isso não pode, um diz isso é certo e outro diz isso não é certo. E aqui, irmãos, o Senhor fala, irmãos, que nós não podemos, irmãos, servir de tropeço. Não tem aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, e depois, irmãos, começa a atrair aquele também que está ali quietinho, querendo aprender, e de repente, irmãos, quando você vê, ele está atraindo aquele irmão quietinho, aquele irmão que orava, que buscava sem conhecimento da palavra, de repente está sendo atraído talvez pela própria amizade. Eu gosto do meu amigo, da minha amiga, e ele me convidou para estar no lugar, para fazer isso, aquilo. Percebe como é fácil, irmãos, nós errarmos? Percebe como é fácil nós sermos influenciados pelas pessoas? Mas, irmãos, a nossa influência, ela não é uma influência como o mundo influencia. A nossa influência, ela tem de ser da parte de Deus, tem que ser de dentro da palavra de Deus. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Mas o que é isso? Né? O Senhor está falando sobre comida, sobre bebida. Jesus, uma certa feita, alguém disse: Senhor, o Senhor quer que nós compramos alguma coisa? Ou façamos alguma coisa para comer? E Jesus disse: olha, uma comida eu tenho para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Alguém que ouve e diz: olha, mas isso é confuso. A palavra de Deus é um mistério, ela se destina, irmãos, em espírito, ela se entende em espírito. Se nós brincarmos com ela, ou lermos ela até sorrindo, ou até como eu já disse aqui, como uma caixinha de sorte, irmãos, nós não vamos entender o propósito de Deus, nós não vamos entender o que Deus está falando conosco, nós não vamos entender o que Deus quer de nós. Mas que comida é essa, pastor? A Bíblia fala, irmãos, aqui mesmo nessa leitura, que uns acham que deve comer legumes, mas o outro acha que deve comer carne. E aí, aquele que come legumes, entende, irmãos, isso é espírito.
Mas aquele que come legumes ou aquele que come carne diz um para o outro, diz, olha, você está errado, não pode comer carne. E outro diz, sim, posso comer carne, posso comer legumes. Mas irmãos, por que isso? Porque a gente sabe, irmãos, que na lei não se podia comer qualquer tipo de carne. Na lei se guardava até um dia, que é o dia de sábado. Mas aí, irmãos, as pessoas começaram, irmãos, a guardar o sábado, mas não obedeciam ao Senhor. Se nós fôssemos ler a palavra de Deus, nós ficaríamos, irmãos, pensativos, porque no Velho Testamento o Senhor disse para guardar, e no Novo Jesus aparece como o Senhor de todas as coisas, dizendo, até do sábado eu sou o Senhor. Jesus ainda dá exemplo, olha, vocês não viram o que Davi fez no pleno sábado? Entrou ali no campo e pegou as espigas e deu para os seus discípulos no dia de sábado, porque não era lícito. Aí aqueles homens letrados, talvez escribas, fariseus, homens doutores, e dizem, peraí, não pode, ele está quebrando a lei. Jesus, irmãos, num dia de sábado, uma mulher apareceu encurvada diante dele, e de repente Jesus disse para ela, mulher, se levanta, os teus pecados estão perdoados. Era um dia de sábado. Eles chegaram para Jesus, não é lícito o Senhor fazer isso não, hoje é sábado. Então Jesus disse, olha, convinha libertar essa mulher da escravidão, convinha libertar essa mulher da prisão, do sábado até do sábado eu sou o Senhor. Mas o que aconteceu então, pastor? Irmãos, falta de meditar a palavra de Deus. Livro de Lamentações, capítulo 2, fala que Deus pôs em esquecimento os sábados, as solenidades e as festas. Eu não estou pregando contra nenhuma religião, eu estou pregando a palavra de Deus. Mas pastor, e se eu guardo o sábado? Você está fazendo isso para Deus, então guarde, mas não se preocupe com o seu irmão que no sábado faz obras. Não se preocupe não, tenha fé em si mesmo. Guarda você. Mas eu quero que ele mude para a minha igreja, eu quero que ele guarde também o sábado, eu quero que ele também coma só peixe. Irmãos, aí a Bíblia fala, olha, vai no açougue, coma de tudo, não pergunte como foi feito, nem quem mandou para você, por causa da consciência. Jesus não veio tirar a lei, ele veio cumprir. Mas a ele, irmãos, entenda uma coisa, Deus outorgou toda a autoridade para o seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o seu intercessor, eu sou o teu amigo, vou te ajudar. Diz que eles faziam distinção até de dias. Um dizia assim, 14 versículo 6 de Romanos, aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, mas dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor.
De sorte quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, irmãos, eu guardo todo dia esse dia. Você também tem que guardar, senão você está pecando. Não, o Senhor disse, olha, se Ele quer guardar, deixa Ele guardar. Mas não venha querer você obrigar, você tem que guardar, senão você vai morrer, você vai para o inferno. Não, irmãos, o Senhor é o dono de todos os dias da tua vida. Se você quer guardar, o Senhor vai ser aceito. Se você não guardar, também é aceito, porque Jesus morreu por nós, para quebrar toda barreira, irmãos, que impedia de você ter ligação com os céus. Diz aqui: mas se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele que Cristo morreu. Então, irmãos, às vezes as pessoas contendem por causa de religião, por causa de quem é o melhor, quem fala melhor, quem tem mais gente, quem ora mais. Mas o Senhor disse, olha, não contrista o teu irmão, não desanima o teu irmão, não enfraqueça o teu irmão, porque você acha que a tua igreja é maior, ou porque você ora mais. Ele não ora, porque o Senhor, irmãos, é o Salvador do seu irmão. Percebe, irmãos? Não destruas por causa da tua comida aquele que em Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemados vós do bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns dos outros. Então, irmãos, às vezes ficamos brigando, porque o que é certo, o que é errado. Leia a Bíblia, você vai tirar a sua dúvida. Siga a paz e edificação para uns com os outros. Você tem que fazer coisas que vai levantar o seu irmão, que vai edificar o seu irmão. Se o seu irmão vê você fazendo coisas que desagradam a Deus, ele vai se enfraquecer, ele vai sair da igreja. Hoje as pessoas saem da igreja, irmãos, por nada. Imaginou se ele vê você fazendo coisas erradas, se vê você falando palavrão, falando mal do seu irmão, da sua irmã, xingando, murmurando do culto. Aí o irmãozinho que chegou há alguns dias vai dizer, eu pensava que na igreja era diferente, eu pensava que era um povo diferente, mas é igual ao mundo, é igual como eu vivia lá fora, não há diferença nenhuma. Não, irmãos, a diferença sim, vocês são escolhidos de Deus, e os escolhidos de Deus, irmãos, se comportam como escolhidos de Deus. Se alguém vem contender sobre isso, você diz, olha, não temos esse costume, nós não temos este costume. Aí ele vai parar, irmãos. Eu não vou falar com aquela irmã que é santona, não vou falar com aquele jovem, porque ele vive dando glória a Deus, eu não consigo nem conversar com ele. Eu não vou falar com aquele irmão, porque aquele irmão lá é bravo, ele fica na igreja ligado. Percebe, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Coríntios, livro de Coríntios, capítulo 10, irmãos, versículo 22, 23. Coríntios capítulo 10, versículo 22, 23, que diz assim a palavra de Deus: ou irritaremos o Senhor, nós mais fortes, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha, às vezes você gosta de fazer coisas que Deus não gosta, mas é livre-arbítrio. Ele diz, olha, todas as coisas são lícitas. Quer dizer, olha, ele diz, tudo pode, faça o que você quiser. Está fora da palavra, faça o que você quiser. Só que tem uma coisa, mas nem tudo convém. Você sabe que esse nem tudo convém? Ele está dizendo, olha, mas está errado. Mas está errado. Você está se preparando para entrar no reino de Deus. Então nem tudo que parece ser bom é bom, pode ser bom para você, mas não é bom para Deus, não é bom para o seu próximo, porque você vai fazer ele errar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Irmãos, tem um monte de coisas que o ser humano faz e acha que não tem problema. Tem coisas, irmãos, que eles buscaram lá dos filisteus. Lá de fora eles buscaram e trouxeram para a igreja. Aí você pergunta, você sabe de onde veio? Não, o pastor meu que trouxe. Você sabe de onde veio? A irmã do ciclo de oração que trouxe. Você sabe onde fulano? O missionário que pregou aqui que trouxe isso. Percebe, irmãos? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, o livro de Provérbios, Levíticos. Você já conhece esse versículo? Levíticos 19. Levíticos 19. Eu vejo, irmãos, as coisas acontecer. E se eu fosse falar, irmãos, o que eu vejo, você ia escandalizar. Você que é escolhido. Você que é escolhida de Deus. E escandalizar, meu Deus, não acredito. Não acredito que na igreja está acontecendo isso. Eu não acredito que a minha amiga faz isso, o meu amigo faz isso. Livro de Levíticos, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 19, presta atenção. Eu vou ler 2 versículos no meio da Bíblia isolado. Eu já cheguei a falar até com irmãos, dizendo que nós temos que ler textos e contextos da Bíblia, para entendermos o que está acontecendo naquele meio, ou até no fim. Porque lendo diante o que está para trás, irmãos, nós vamos entender por que está acontecendo aquilo. Os irmãos encontraram, amém? Levíticos capítulo 19, versículo 25 em diante. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 25 em diante. Eu vou ler para ganharmos tempo. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agorareis, nem adivinhareis. Uma coisa que muitos têm dúvida, mas é uma realidade. Não comereis nada com sangue. Irmãos, por muito tempo eu comi uma comida que talvez você comeu, o chouriço. O chouriço é feito com sangue, né? E nós comíamos, né, Molano? Molano não comia não. Quem comia chouriço aqui, irmãos? Então, eu não sabia. Antes de servir ao Senhor, eu não sabia. O chouriço era feito de sangue. Só não sabia que não podia comer. A gente não entendia a palavra de Deus. Não estava na igreja, né? Mas existe, irmãos, uma interpretação um pouco contrária. Porque, irmãos, esse culto, irmãos, é um culto de ensinamento. Então nós vamos aprender com a Bíblia. Não comereis
nada com sangue. Então o que é comer, irmãos? É você pegar o sangue e gerir ele. Ou você comer igual o chouriço, você está comendo ele. Mas quando, depois de algumas horas, ele reage no seu organismo e você solta para fora. Não é verdade? Você está comendo sangue. Agora, eu preciso, irmãos, que você me dê sangue, doe sangue para mim. Estou no hospital e preciso. Então você vai lá, eu vou lá no hospital. A gente sabe disso, que tem muitas pessoas que são doadores de sangue. E vai lá, doa o sangue. E a pessoa que estava quase morrendo começa a viver. Eu quero dizer nesta noite que o maior doador de sangue nas nossas vidas se chama Jesus. Ele doou tudo, derramou a última gota de sangue para resgatar a sua vida nessa noite. Mas, irmãos, eu teve assim, coração precisa de sangue, o cérebro precisa de sangue. Mas se eu aplico, pastor, eu estou comendo. Não, você está dando vida através do seu sangue. Eu quero dizer que Jesus, Ele te deu a vida através do sangue dele. Ore calabachúrias. O sangue então ele circula. Tem pessoas que fazem, acho que é mal de diálise mesmo, que precisa de sangue, é isso? Então, ela precisa, ou ele precisa, que seja aplicado o sangue nela, o sangue nele, para manter-se vivo. Mas se eu der para ele beber o sangue, vai morrer, não vai viver. Porque o sangue, irmãos, ele é aplicado na veia, para poder da vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele aplicou o seu sangue dentro das suas veias, fez bombar o seu coração, fez bombar o teu cérebro, fez bombar a sua alma. Glória a Deus. Versículo 28. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas isso aí é muito confuso, né? Versículo 28 do mesmo capítulo diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, vírgula. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, vírgula. Por quê, irmãos? No Egito, irmãos, quando uma mulher morria, muitos anos atrás, foi até encontrado uma mulher egípcia, balsamada, uma múmia. E quando eles abrem ela, irmãos, havia uma marca, havia uma marca na barriga dela. E alguém dizia, olha, essa marca que é feita na barriga dela é para o Deus da fertilidade. Não, irmãos, o Deus do seu ventre, da sua fertilidade, se chama Jesus. Ele comanda o seu ventre. Ore calabachúrias. Então essa múmia, irmãos, diz assim, continuando: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O que é fazer marca, irmãos? Se você pegar no dicionário, fazer marca é fazer tatuagem. Me perdoa se alguém gosta de fazer isso, não menos desprezando quem já veio, porque muitas pessoas que vêm do mundo, irmãos, vêm com marca, com tatuagem, vem com isso. Então, só quem teve um encontro com Jesus, lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus deu um banho nele, deu um banho nela e falou, olha, esquece disso, porque eu te comprei com meu sangue. Tudo se fez novo, fica tranquila. Mas, irmãos, isso tem se alastrado nos nossos dias.
até mesmo igrejas. Mas não é de Deus, pastor? Eu ponho Jesus ali no meu braço, Jesus no meu pescoço. Irmãos, se você ler o livro de Levítico, capítulo 21, fala que os sacerdotes não poderia ter defeito algum. Uma esfinge, uma mancha no rosto, um corte, não. Um desenho, não. Não poderia entrar no santuário e nem oferecer oferta alguma a Deus quem estivesse com qualquer tipo de defeito. Agora, se você vier marcado, suponhamos que você vai naquele dia, você vai oferecer, eu fiz uma marquinha aqui, Jesus, um arranhãozinho aqui, eu dei uma facadinha aqui, de leve. Aí o sacerdote diz, olha, para fora. Se você entrar, você vai morrer. Isso não é de Deus. Você vai morrer se você entrar aqui. Glória a Deus. Não marcarás o vosso corpo. Irmãos, dar golpe pelos mortos é uma coisa. Acontecia. Às vezes acontece. Em lugares onde mexe com o voodoo, a feitiçaria. Eles cortam e derramam sangue sobre o cadáver, sobre o animal, para poder ser respondido. Mas o nosso Jesus, irmãos, não precisa, irmãos, de sangue humano ser derramado, nem cortado, nem marcado para nos responder. Ele nos responde quando você abre a boca. Você é escolhido, escolhida de Deus. As múmias eram marcadas, as múmias eram tatuadas. Você vê que quando eu faço as coisas, irmãos, porque eu vi meu amigo, minha amiga, eu ouvi até um pastor, as múmias eram tatuadas para oferecer a deusa da fertilidade. Nós temos, irmãos, que orar ao Senhor. Existem tipos de comida que não servem para você. Você é morador e morador do céu. A sua carne é santa quando desce até o túmulo. Você morrer ali, vai qualquer um desconcertado cavar para fazer alguma coisa contra o seu corpo. Vai ali qualquer um desconjuntado, possesso, fazer mal para o corpo do santo. Ele cai. Ele não suporta a presença do corpo do santo. Ele queria até dar um toquinho, tirar uma fivelinha da carne dela, não pode. O seu corpo é santo, é de Deus. Irmãos, erreis por não examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Porque essa mudança hoje nos nossos dias, as pessoas trazem, irmãos, para si algo que está fora da Bíblia. É o inimigo com um sapatinho de algodão, dizendo assim, olha, eu quero entrar nessa igreja, eu quero entrar na casa dessa moça, eu quero entrar na vida deste casal. Ninguém vai perceber, mas eu vou entrar. Ninguém vai perceber, eu vou entristecer o Deus deles, eu vou interditar a oração deles, porque vão estar oferecendo sacrifício a outros deuses. Antigamente, irmãos, antigamente não. Hoje, irmãos, o presidiário, o bandido, ele se comunica pela tatuagem. Percebe? Faz ali e os outros já sabem. É um código. Irmãos, você tem que buscar aquilo que vem de Deus, aquilo que edifica o seu irmão. Se você buscar essas coisas, seu irmãozinho inocente vai fazer isso, vai tropeçar, e Deus vai pedir conta para mim e para você. Pensou? Deus chamar João, vem cá. Senhor, eu vou entrar no teu reino, Senhor, estou feliz.
João, tem uma coisa contra ti, João. Você fez muitos jovens tropeçar. Você fez muitos jovens cair. Mas o que, Senhor? Eu cantava, eu pregava. Mas você, João, desobedeceu minha palavra. Os jovens fizeram o que você fazia. Eles iam para onde você ia. Eles viam o que você via. Mas Senhor, mas eu fiz certo, Senhor. Mas você fez eles errarem. Eles perderam a alma e eu vou cobrar de você. Percebe, irmãos? Livro 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler outro versículo isolado, mas depois vocês meditam antes. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7. Amém? Quem encontrou? Diga amém, irmãos. Amém. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Mas meu Deus, que tragédia! Como Deus fez isso? Uzá é homem de Deus, pertencia a Israel. Uzá é homem de confiança de Davi ali. Por que Deus fez isso? Irmãos, eu já disse aqui, a arca de Deus era para ser carregada com os varais. Os varais eram um tipo de um varal mesmo, tipo de uma vara, irmãos. Ela entrava na argola, dos dois lados, e quem tinha que carregar eram os levitas. Eles punham no ombro. Irmãos, o que Deus colocou para você carregar no ombro, você quer pôr carro de boi, você quer mudar, não pode. Eles mudaram, irmãos. Como eu mudo uma palavra que está escrita na Bíblia? O Senhor diz: ai daquele que tirar um tio, um jota da minha palavra, será tirado uma parte da árvore da vida. Uzá morreu, irmãos. Ele era bonzinho, homem de Deus, morreu. Deus fez uma rotura, feriu Uzá, ele morreu ali, fazendo a obra de Deus. Sabe o que ele fez, irmãos? Uma coisa que parecia ser boa. A arca estava no carro de boi andando, e os lugares talvez tinha pedras, balançou e ameaçou de cair a arca. Uzá põe a mão com boas intenções, para não deixar cair. Deus se ira na hora e mata Uzá. Percebe, irmãos? O que Deus tem com você, irmãos, é coisa íntima, e você precisa entender. Você vai querer entender os outros, mas por que você não quer entender o Deus que está te chamando, que te escolheu? Uzá morreu, irmãos. Davi ficou meio bravo, triste, mas não era porque ele matou ali. Davi foi um dos culpados. Mas por que, pastor? Mudou as coisas de Deus. Melhor levar no carro de boi, ninguém faz força. Não, irmãos, o que é para você carregar, o que Deus pôs no seu ombro para você carregar, você precisa mudar. Não adianta pedir para a amiga ou um amiguinho: me ajuda a mudar, vamos fazer uma mudança, vamos fazer um jeito mais fácil. Não! Carregue no ombro. Sinta o cargo que Jesus te deu. Sinta a chamada de Deus. Sinta a palavra de Deus no seu ombro. Não mude nada. Tu és santo. Tu és santo. Houve, irmãos, uma mudança.
Existem mudanças que não são de Deus. Mas pastor, eu vi um pastor, eu vi uma irmã pastor, eles fizeram porque eu não posso. Mas Deus fez, Deus mudou, Deus continua sendo Deus, Ele não muda, Ele está no seu trono assentado para guiar a sua igreja para o caminho certo. Então, irmãos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Consulte Deus, mesmo que alguém te aconselhe, mesmo que você ache bonito. Espera aí, vou orar ao Senhor. Depois de orar ao Senhor, eu vou examinar a Bíblia. Se a Bíblia estiver dizendo o contrário do que você está mandando eu fazer, eu fico com a Bíblia, eu fico com o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, se você pensar, em muitas passagens são exortativas, porque Deus não está preocupado com o barulho, Deus não está preocupado com o movimento, Deus está preocupado com a tua alma, Deus está preocupado com o seu compromisso, Deus está compromissado, irmãos, com a sua vida, preocupado com a sua vida. E você está preocupado com isso? Então, irmãos, às vezes não somos respondidos porque nós mudamos muitas coisas que não é para mudar na nossa vida. E Deus quer poder te atender, Deus quer realizar o desejo do seu coração, mas não vai pela cabeça dos outros, vai pela cabeça e pela presença do Espírito de Deus. Ele vai te ensinar tudo que você deve fazer. Você tem que ensinar, você tem que falar, irmão, e não ser levado por qualquer tipo de vento, não. Oh, glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém. Guarda essa palavra, medita, leia. A Bíblia tem muita coisa que ainda a gente não sabe. As pessoas passam por cima, irmãos, às vezes com preguiça de ler a Bíblia. Ah, não, vou escolher um versículo de fogo, eu vou pregar fogo aqui. Não, irmão. Pregue o que Deus manda você pregar, e Deus vai te abençoar. Vamos colocar de pé. Deus abençoe os irmãos que estão cooperando conosco. Deus abençoe os irmãos, a igreja. Com certeza nós vamos procurar fazer o melhor para o Senhor. Não faça porque o pastor pregou, não. Faça porque a palavra manda. Não sou eu, não. Eu posso errar. Se eu errar, eu quero que você me corrija. Se eu estiver fazendo alguma coisa que está fora da palavra, por favor, pastor, eu li na Bíblia e o Senhor está fazendo errado. Se eu for humilde, amém, irmão. Obrigado. Mas se eu não for humilde, eu vou querer dizer, eu sou pastor, você é serva. Não. O menor será o maior, e o maior será o menor. O maior aqui é o Senhor, Deus Jeová, é Jesus, irmãos, é Espírito Santo. Glória a Deus.